Programa livre para todos os públicos. Bom dia, galera! E tá começando mais um TV Sana. E a gente começa o programa lembrando você aí de casa a notar quantas vezes os personagens Sam e Ana aparecem durante todos os programas do mês de março. Aí você aí de casa anota e manda pro nosso e-mail tvsana@portalsana.com.br. Se você mandar o número correto de aparições, seu nome, endereço e telefone, você pode ganhar no dia 4 de abril um Super PlayStation 2. É isso mesmo. Então fica ligado, porque tá começando o TV Sana. E a gente começa o programa dessa semana falando um pouco sobre a escrita japonesa, o que é fundamental para a cultura, não é verdade, Clarice? É verdade. Muita gente acredita que é difícil aprender o japonês por causa da escrita, o que não é verdade. Lá no Japão, a gente pode escrever de 3 maneiras. A primeira, que é a que o pessoal mais conhece, são os kanjis, que são aqueles símbolos que representam palavras. As outras 2 são silabários, é o hiragana e o katakana. Aqui no Brasil, a gente usa o alfabeto A, B, C, D. Lá no Japão, eles utilizam já as sílabas prontas. O hiragana, ele é utilizado para escrever palavras japonesas. E o katakana é utilizado para escrever as palavras estrangeiras na língua japonesa. É interessante falar também, Clarice, que o kanji e o hiragana, às vezes, têm o mesmo significado. São escritos de maneiras diferentes, mas querem dizer uma mesma palavra, não é verdade? É verdade. O que acontece é que o kanji, ele vai expressar aquela ideia. E o hiragana e o katakana, eles vão falar o som daquela ideia. Então, muitas vezes, eles vão estar sendo utilizados juntos. É verdade. E o que torna mais confuso, assim, pro pessoal que não conhece, é que esses 3 alfabetos são utilizados juntos em textos. Então tem texto que começa com hiragana, aí entra um kanji, aí entra um katakana, e tudo isso, esse conjunto, você sabendo todos os 3, formam uma palavra, uma sentença, ou no final um grande texto. É verdade. E não é tão difícil você aprender. O hiragana e o katakana, que são os silabários, você aprende quando você faz um curso logo no primeiro semestre, para você poder utilizar os outros livros que vão estar nessas línguas. O kanji, obviamente nem todo mundo conhece todos os kanjis. Você vai aprendendo com o passar do tempo, aprendendo uma palavra ou outra, e é bem interessante quando você aprende, porque facilita e agiliza a leitura de um texto. Principalmente porque existem palavras no Japão que a mesma palavra tem significados diferentes. Então, a utilização do kanji, que é o símbolo já pronto, facilita essa diferenciação. Por exemplo, kaeru. Kaeru pode significar trocar ou pode significar sapo. Quando você lê isso num texto, você vai diferenciar pela maneira que ele está escrito, ou seja, qual kanji que ele está sendo utilizado. E ainda existe o romanji. O romanji já não é tão utilizado lá no Japão. Ou seja, quem não quer aprender a escrever em japonês, quer aprender só a parte de conversação, geralmente pega os livros em romanji. É verdade. Um fato interessante no Brasil é que a língua japonesa não está aqui faz pouco tempo, assim, para os brasileiros em si. Quem pratica artes marciais conhece nem tudo, mas às vezes a questão de técnicas, golpes, contagens são geralmente praticados e os professores dão os comandos em japonês. Então muita gente que pratica essas artes já sabe naturalmente como são algumas palavras e como é que forma a língua japonesa. Muita gente chega falando, pelo menos eu sei a contagem. Verdade. E a contagem ainda tem as suas peculiaridades. Existe a contagem para artes marciais, existe uma contagem geral no Japão, mas isso a gente deixa para falar num próximo programa. Então, até a semana que vem. No dia 25 de janeiro desse ano, foi lançado no Japão a série Kamen Rider DKD. Mais uma série da franquia Kamen Rider, que na verdade é uma franquia de guerreiros mascarados. Ela já teve sua participação no Brasil com 2 séries na década de 90, Black Kamen Rider e Kamen Rider Black RX, ambos exibidos pela antiga Rede Manchete. Para começar, a série desagradou vários fãs, principalmente porque a armadura do personagem principal tem uns tons de rosa nela.
Além disso, ela mistura vários outros personagens principais de outras séries da franquia Kamen Rider. Por causa disso, vários fãs pensam que a série vai se tornar uma espécie de caça-níquel da produtora. Contudo, a série está tendo um bom índice de audiência e está se mantendo no ar. Em Kamen Rider DKD, somos apresentados a jovem Natsumi, que tem sonhos onde os guerreiros Kamen Rider se combatem. E ao final, aparece uma figura misteriosa, que aparentemente sai vitorioso. A jovem acaba se envolvendo com Tsukasa, um jovem sem memória, que só quer saber de fotografar o mundo, mas não entende o porquê de todas as suas fotos saírem desfocadas e distorcidas. E é aí onde os 9 mundos, habitados por 9 guerreiros Kamen Rider, começam a se fundir. A série Kamen Rider DKD é a 10ª série da nova geração de guerreiros Kamen Rider, que iniciou na década de 70 por Shotaro Shinomori no Japão. Além da série, é lançado vários brinquedos que movimentam esse mercado, mas infelizmente a série não tem data para vir para o Brasil. Programa livre para todos os públicos. Estamos de volta, pessoal, aqui no TV Sana, e eu tô aqui com o Aragão. Tudo bom, Aragão? E aí, Igor, beleza, cara? E hoje o que a gente vai falar aí pra galera aí de casa sobre cinema? A gente vai dar algumas notícias e contar até alguns boatos que estão rolando aí por Hollywood sobre o mundo dos cinemas, né? E acho que a primeira notícia que a gente vai dar, Igor, é sobre um filme que está sendo produzido agora pelo diretor Ridley Scott, né? Com o seu eterno companheiro Russell Crowe. O ator Russell Crowe, para quem não conhece, fez o Gladiador, né? Ganhou até um Oscar por esse filme. E que é o Robin Hood, uma das incontáveis versões de Robin Hood. É verdade, eu mesmo acho que já vi 8 a 10 filmes de Robin Hood diferentes, com atores diferentes, histórias diferentes e o principal, focos diferentes na história. O interessante, Igor, é que essa produção começou com uma proposta completamente diferente. O filme ia ser centrado no xerife Nottingham, né? Só que aí a galera começou a mudar de ideia e começaram a criar uma história que o xerife e o Robin Hood iam ser a mesma pessoa, mudou-se de novo, mudou e voltou-se à história clássica, né? O Robin Hood contra o xerife, etc e tal. Mas parece que nesse filme o xerife não vai ser tão vilão assim. Essa é a primeira notícia de Hollywood que a gente tem a dar. Uma segunda notícia agora de um filme que já estreou, que foi o Watchmen, que foi assim, muito aguardado, né, Aragão? Acho que não só os fãs, como também os não fãs, criaram uma espécie de como vai ser esse filme, já que ele teve uma abordagem diferente, contava uma história que não é tradicional do cinema nem dos quadrinhos. O filme faturou inicialmente 50 milhões de dólares, teve uma boa bilheteria para começo de filme, mas teve uma queda muito rápida e muito grande. E começou a desagradar por causa de um final alternativo e também de algumas diferenças com o quadrinho original. Desagradou os fãs, desagradou também os que ainda não eram fãs, mas que foram ver o filme. Não é um filme ruim, é um bom filme, mas
que estava tendo. O problema maior desse filme é que as expectativas sobre ele eram imensas. O filme não é um filme ruim, é um bom filme, mas não atingiu as grandes expectativas que estava tendo. O problema maior desse filme é que as expectativas sobre ele eram imensas. Com certeza. Prometia-se um novo Batman, o Cavaleiro das Trevas, mas o filme não correspondeu às expectativas e até está sendo injustiçado por alguns fãs, dizendo que o filme é ruim. Não, o filme não é ruim, é muito bom. Mas muita gente esperava um filme de ação, porque o trailer mostra muita ação. Mas o quadrinho não é um quadrinho de ação, então o filme não é um filme de ação. É verdade. E acho que temos outra notícia para falar, é sobre o filme Prince of Persia, que tá vindo aí com o ator Jake Gyllenhaal. Para quem não conhece esse ator, ele fez bastante sucesso em alguns filmes. Brokeback Mountain, fez Donnie Darko, que é um filme bastante interessante, aí fica a pedida para quem quiser ver, né? Que ele vai ser o protagonista desse filme. Com certeza, né? o príncipe. O príncipe da Pérsia, né? Pra quem não conhece a história aí, a gente tem um bom jogo de videogame que teve 3 versões no PlayStation, né? Já tá chegando a sua 4ª aí. É verdade, é legal falar pra galera aí de casa que, por mais que seja, assim, um lucro, a gente tá vendo um filme baseado em jogo, que geralmente é bom, né? Ou, assim, se você analisar todos os filmes baseados em quadrinhos e jogos, a grande maioria são bons filmes, mas o que leva a dar uma crítica pro pessoal aí de Hollywood, que eles não conseguem mais histórias originais, refilmagens, adaptações de livros, adaptações de jogos, a gente não consegue mais ver grandes histórias originais de Hollywood, né? E por falar nisso, a gente pode falar agora então, já que estamos falando de adaptações, de uma continuação. Caça-Fantasmas, que há muito tempo vem bolando em Hollywood para ser o 3, sai, não sai. Finalmente, as gravações vão iniciar ainda esse ano e a história agora é bem diferente. Como os próprios atores originais dos 2 primeiros filmes dos Caça-Fantasmas já estão muito velhos, a história conta como eles vão treinar um novo grupo de caça-fantasmas. É verdade, é interessante que vai linkar, né, novos atores com antigos atores, fazer um mix, né, nesse novo filme. E 2 atores de comédia bastante famosos hoje em dia, que é o Seth Rogen e o Jack Black, são 2 dos novos caça-fantasmas. Confirmados. E o interessante é que, falando também de cinema, o pessoal não se contenta só com continuações, né, Aragão? Também tem as recriações. Já como o Hulk, que teve seu primeiro filme e depois teve um segundo filme que foi um relançamento, como se o primeiro não tivesse nem existido, eles querem fazer a mesma coisa com o Quarteto Fantástico. Os 2 foram bons filmes, tiveram uma bilheteria razoável, não foi absurda, mas foi uma boa bilheteria. Mesmo assim, a Marvel pretende recomeçar a franquia com um tom mais sério, mais sombrio, tal qual o Homem de Ferro, que foi um filme mais sombrio, com uma pitadazinha de comédia, mas com um enfoque diferente e também mais centrado nos personagens. O problema é que os direitos do Quarteto Fantástico pertencem à Fox e não aos estúdios da Marvel. E o que acontece? A Fox, quando viu que a Marvel acertou a mão com o Homem de Ferro, agora quer tentar acertar a mão com o Quarteto Fantástico. Mas essa história ainda vai dar muito pano pra manga, vamos ver o que acontece. E eu acho que pra gente finalizar hoje, né, Igor? Vamos dar uma pedida aqui de uma estreia que vai acontecer logo, dia 10 de abril, aqui no Brasil, dia 20 de março, nos Estados Unidos, que é o novo filme do Nicolas Cage chamado Presságio. A história de Presságio é bastante interessante. Existe uma lenda nos Estados Unidos chamada as cápsulas do tempo, que é o pessoal que armazena cartas, livros, diários dentro de caixas e deixa lá para o pessoal do futuro ver. O Nicolas Cage interpreta um professor que acha uma caixa dessa, só que lá dentro ele acha um diário com datas de acontecimentos que não ocorreram ainda, catástrofes que estão por vir. E aí ele sai em busca de tentar evitar essas catástrofes. É um bom filme que promete ser um ótimo sucesso. Donzela Mai é uma série de anime, ou animação japonesa, derivada de outra série, chamada Princesa Mai, onde os seus personagens adquirem novos papéis passando no planeta Earl, colonizado por imigrantes da Terra séculos atrás. A chamada velha tecnologia tem sobrevivido sob a forma de nanomáquinas que permitem, tal qual sua série antecessora, Donzela Mai teve 26 episódios que foram produzidos pelo estúdio Sunrise, o mesmo da série Gundam. Além disso, a série teve 5 especiais que foram produzidos diretamente para DVD. Logo após, ela foi adaptada e transformada em 5 volumes para mangá, o quadrinho...
Programa livre para todos os públicos. E agora, galera, a gente vai ver um pouco dos lançamentos de animes, games, o que tá vindo por aí, não é verdade? É verdade, todas as notícias desse mundo do entretenimento. E qual é a nossa primeira de hoje? A gente vai começar falando de games. Bom, o jogo Resident Evil 5, que vai ser lançado para PlayStation 3 e Xbox 360, já tá chegando nas lojas. Mas, infelizmente, devido à capacidade gráfica e também à complexidade do jogo, ele não vai ser lançado para o Wii. Mas o Wii, que é um console que já vendeu mais de 100 milhões de unidades e é o mais vendido no mundo, não pode ficar sem um jogo dessa franquia. Então eles vão lançar o jogo Resident Evil Dark Side Chronicles, que é uma continuação do jogo Resident Evil Umbrella Chronicles, que é um jogo que conta mais ou menos a história de todos os jogos, desde o primeiro capítulo até o último que foi lançado agora recentemente, o Resident Evil 5. Para quem gosta de clássicos, agora vai ser lançado um especial sobre Kimba, o Leão Branco. Quem não sabe, o Kimba foi o anime que inspirou o desenho da Disney, O Rei Leão. Em comemoração aos 80 anos do criador, Osamu Tezuka, o grande criador e influenciador dos animes e mangá lá do Japão, vai ser lançada essa animação agora. E agora a gente fala um pouco de DVD, falando em animação. Algo que fez também tanto sucesso quanto a animação japonesa do Brasil foram os tokusatsus. Pra quem não sabe, Tokusatsu é aquela série japonesa que é feita com personagens, com atores reais, né? Atores que viram personagens, que tem Changeman, Jaspion, são as séries clássicas que passaram aqui no Brasil na década de 80 e 90. Bom, vai ser lançado oficialmente pela primeira vez em DVD, na verdade já está em pré-venda, o DVD do Jaspion, pela Focus Filmes. E claro, dependendo das vendas, ele já tem planos de lançar não só o Jiraiya, mas também outras séries. E ele já tem como o segundo âncora, depois do Jiraiya, depois do Jaspion, o Changeman, que é uma série que foi, assim, o segundo sucesso. O Tokusatsu faz muito sucesso, muita gente manda e-mail pedindo pra gente falar. E continuando de DVD, Tsubasa e XX-Holic, animes da pessoal do clã, tem os seus mangás publicados aqui no Brasil, vai ter uma continuação para vídeo, são os OVAs, as animações para vídeo. Vão ser lançados alguns episódios agora, a partir do mês que vem, lá no Japão. E continuando em DVDs, mas agora não aqui no Brasil, lá no Japão, pra quem gosta da série Final Fantasy e viu o filme Advent Children, que foi uma continuação da série Final Fantasy VII, a mais famosa, não é verdade, Clarice? Com certeza. Vai ser lançado agora em Blu-ray, que é a nova mídia que provavelmente vai substituir o DVD, uma versão especial do Final Fantasy Advent Children. O filme, além de ser bem mais remasterizado e também com qualidade gráfica melhor, já que é numa nova mídia, vai ter mais 30 minutos, que é uma boa pedida para os fãs que gostam dessa série clássica de videogames e que agora que está passando pro DVD e para as animações. Agora voltando um pouquinho pro mundo do mangá. Para quem é fã da Rumiko Takahashi, a autora de mangás como Rama e Inuyasha, que foram lançados aqui no Brasil, a autora tá prometendo um novo título agora pro segundo semestre desse ano. Então o pessoal acredita que vai seguir a mesma linha de história, um casal, uma garota e de um garoto que não se entendem e que no final vai ficar juntos. E muito provavelmente vai ser uma série com vários capítulos, bem longa, mais de 100 capítulos e 100 volumes, como são todas as obras dela. E na semana que vem a gente confere mais novidades do entretenimento aqui e no Japão. Até mais! E agora, pessoal, vamos ver um clipe de mais uma atração que está confirmadíssima para o Sana 2009, agora em julho, aqui em Fortaleza. Vamos ver um clipe de Hironobu Kageyama.
É isso aí, pessoal, e agora vamos ver alguns e-mails que vocês mandaram pra gente de todo o Brasil. O nosso primeiro e-mail é do Francisco, que é de Picos, no Piauí, e ele adora o TV Sana. Muito obrigado, Francisco. Ele queria saber onde é que ele pode conseguir DVDs de séries, como Changeman, Jaspion, séries antigas que passaram no Brasil. Bom, Francisco, essas séries estão sendo lançadas oficialmente no Brasil agora e você pode encontrar em diversas lojas e também nas locadoras que vendem filmes. A primeira série foi Jaspion, que foi lançada agora recentemente e já está disponível em todo o país. O nosso segundo e-mail é da Camila Alencar, ela que é de Messejana aqui em Fortaleza. Ela queria que o programa tivesse mais tempo. Eu também espero que no futuro a gente tenha uma hora e meia, quem sabe 2 horas de programa, Camila. E ela queria saber quando é que sai o jogo Resident Evil 5. O jogo que está disponível para PlayStation 3 e Xbox 360 já foi lançado, Camila. E você aí de casa, que tem alguma crítica, sugestão, ou quer saber alguma matéria sobre algum anime, jogo, é muito fácil. Mande um e-mail pra gente no tvsana@portalsana.com.br que a gente está sempre lendo os e-mails de vocês. Infelizmente, pessoal, a gente está chegando ao fim desse programa, mas semana que vem tem mais e a gente se vê nesse mesmo horário, às 10h30 da manhã, aqui na TV Diário, no TV Sana. Tchau, pessoal!